Bom, pessoal, vou estar fazendo aqui um tutorial sobre como fazer a formatação do artigo que vamos entregar nas normas da BNT, de acordo com o manual da faculdade. Quando a gente abre o documento no Word, ele vai vir nesse formato. A primeira coisa que a gente faz é vir em layout de página, margens personalizadas e alterar o superior para 3, o inferior para 2 e a direita para 2. O segundo passo é alterar a letra para Times New Roman, tamanho 12. A cor aqui tem que estar em automático e o espaçamento de múltiplos para 1,5. E esse depois aqui tem que estar em 0. O antes 0 e o depois 0. Como se trata de um artigo, a gente não tem capa, essas coisas. Então, para inserir o título, a gente vai centralizar ele, colocar ele em negrito e todo em letra maiúscula. Após inserir o título, a gente vai dar um espaço e alterar aqui para alinhar texto à esquerda. Aí aqui nessa parte nós vamos inserir o nome dos autores. Também vai ser em letra maiúscula, só que não vai estar em negrito. O nome completo, aí inserimos o nome completo do autor. Um artigo tem que inserir uma nota de rodapé fazendo uma breve descrição do autor. Para isso, a gente vem em referências, inserir nota de rodapé. Vocês viram que apareceu esse umzinho aqui, e embaixo apareceu a referência da nota de rodapé. Primeira coisa, nós alteramos a fonte para Times e colocamos em justificado. O espaçamento ele tem que ser simples. É nessa parte, deixa eu copiar daqui que fica, vai ficar mais rápido. Alteramos para Times, justificado. É nessa parte a gente vai descrever a área que o formando está fazendo. No caso, a gente não é formado ainda, estamos graduando. O curso que nós estamos nos formando. A faculdade. A cidade em que se localiza a faculdade. O estado. Aí depois vem os dados de contato do autor. O e-mail. O telefone. E por fim, o endereço completo. Rua, número, bairro, cidade, estado, país e CEP. Se tiver mais um autor, basta a gente inserir o nome aqui. E novamente fazer o mesmo processo. Vir em referências, inserir nota de rodapé. Alterar para Times, tamanho 10 e justificado. Fazer o mesmo processo, descrever a área de atuação, a faculdade, as mesmas coisas. 2 espaços abaixo do nome do autor, centralizado em negrito, a gente vai colocar resumo. O resumo ele é justificado, Times tamanho 12. De 1,5 linhas, ele vai ser simples. Eu vou copiar esse daqui para ficar mais rápido. O importante sobre o resumo é que ele tem que ter de 100 a 250 palavras, no máximo. Não pode passar disso. E ele tem que ser digitado em um único parágrafo, onde você vai identificar o propósito do trabalho, o método que você está usando para realizar o trabalho, fazer uma breve descrição do resultado que você espera atingir com isso. Para você verificar a quantidade de palavras, você seleciona a área em azul
E aqui embaixo, ó, você pode ver que ele está dando a quantidade de palavras que tem. 187, então está dentro do limite. A segunda parte do trabalho é basicamente a mesma coisa. O que muda é que vai ser, o título vai estar em inglês, o resumo também vai estar em inglês, não vai precisar ter a nota de rodapé, somente o nome do autor. Então vai ficar assim. Vai ser nesse formato. A mesma formatação de cima, só que o título vai estar em inglês, o nome dos autores sem a nota de rodapé, o resumo vai estar em inglês também e traduzido em inglês. Tá? Enfim, depois do resumo, os dois espacinhos para baixo, a gente tem que inserir as palavras-chave. Ela vai estar em negrito. E a gente tem que inserir até 3 palavras-chave. E separadas por ponto e vírgula. No caso aqui eu inseri tecnologia, informação e decisão. Vou copiar esse aqui para ficar como modelo ali no que estou fazendo. Então vocês podem ver que vai ficar praticamente o mesmo formato. O que muda, não vai ter aqui as notas de rodapé. E o resumo, que vai estar todo em inglês, assim como as palavras-chave. Agora a gente entra no texto em si. Justificado também. Aqui já entra a numeração. E o título. 1,5 linhas. O título vem em negrito. E o primeiro passo é a introdução. Aqui já vai mudar um pouco a formatação. Que vamos ter que mudar essa setinha aqui para 1,25. Ou, se vocês preferirem, um jeito mais fácil, vocês vêm aqui no parágrafo, especial, primeira linha, e 1,25. Lembrando que o corpo do texto ele tem que estar com espaçamento de 1,5 linhas. Aí aqui a gente vai fazer uma breve introdução ao trabalho. Este artigo tem por objetivo realizar um estudo sobre a tecnologia da informação, por exemplo. O segundo passo vai ser a revisão da literatura. Na revisão da literatura, a gente vai inserir a pesquisa que a gente realizou sobre o tema. As citações, como vocês viram na aula da Liliane, para quem foi naquele dia, podem ser diretas, indiretas. Existem outras formas de citação, como citação, mas isso aí não vou nem mexer com isso agora. Vou pegar uma citação aqui. Uma citação direta.
começar com uma citação indireta, vamos supor. A formatação dela vai vir no mesmo formato do texto. Você vai citar o nome do autor, normal, e o ano. Se o nome do autor for vir no final da frase, vamos mudar aqui. Ele vai vir em letra maiúscula e entre parênteses. Agora, caso vocês precisem fazer uma citação direta, ela tem dois formatos. Pode ser direta longa ou direta, deixa eu ver se eu acho uma direta curta. Ou direta curta. A direta curta, a única coisa, vou pegar esse exemplo aqui que está mais fácil. A única coisa que vai mudar é que você vai copiar o trecho que você vai copiar do livro entre aspas. E ele, de acordo com o manual da faculdade, tem que ser de até 3 linhas. Textos acima de 3 linhas, que deem mais de 3 linhas, eles entram como citação direta longa, que é esse formato aqui. Esse formato ele se diferencia pela formatação. Deixa eu colocar a formatação normal. A formatação, quando é uma citação longa, ela tem que ser com recuo de 4 centímetros, certo? Então a gente vai puxar esse tracinho para dar reguinha aqui até o número 4. O tamanho da letra, 11, e o espaçamento, para simples. E o nome do autor no final em letra maiúscula. O correto é ter o número de página aqui. Vamos supor, página 23. É ter o número da página. Então, nome do autor, ano e número da página. Entretanto, alguns professores da faculdade e até mesmo o manual lá, a versão antiga, a versão que estava meio desatualizada, eles não aceitam. Tem muitos professores que pedem só para colocar o nome do autor e o ano. Mas o correto mesmo é ter as páginas. Enfim, nessa parte da revisão da literatura, você simplesmente vai fazer, então, vai pesquisar autores que falem sobre o seu assunto e vai discorrer nessa parte, abordando o que é interessante para o seu tema. A próxima parte é a metodologia. A metodologia, eu vou pegar o exemplo do artigo que eu estou fazendo com a Isa. A metodologia, ela vai explicar como você vai desenvolver seu artigo. No nosso caso aqui, a gente fez uma pesquisa junto com empresas da região e também uma pesquisa bibliográfica. Nós vamos discorrer sobre como a gente vai estar elaborando esse artigo. A gente vai falar que a gente está realizando uma pesquisa, vai falar quais os procedimentos que vão ser realizados, etc. No nosso caso, a gente tem que fazer essa análise de resultado de pesquisa, mas no caso de vocês não precisa. Vocês, nesse caso, já podem entrar direto no estudo de caso. E o que seria o estudo de caso? Vocês vão usar a empresa que vocês selecionaram para falar sobre... Vocês vão falar sobre, no primeiro parágrafo, vocês vão falar sobre a empresa, o nome, o ramo de atuação, a fundação, o que for pertinente que vocês queiram abordar da empresa nesse primeiro parágrafo. Depois vocês vão falar os processos que vocês vão estar fazendo para implantar. Vamos supor que alguém pegue o tema sobre 5S. Vocês vão estar falando sobre esses processos que vocês vão estar fazendo para implantar os 5S na empresa.
E depois também vão analisar os resultados, vão falar quais as melhorias que o processo gerou para a empresa, os benefícios que trouxe, quais foram as dificuldades enfrentadas, essa parte. E no final, a última parte, melhor, a penúltima parte, vocês vão fazer as considerações finais, que vocês vão falar o entendimento de vocês sobre o trabalho, se vocês atingiram os resultados esperados, se foi suficiente, se vocês consideram que teve algum problema, essas coisas. E a última parte é as referências. As referências vou fazer um exemplo aqui, por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Times New Roman. Vai vir o último nome do autor. Vou pegar uma referência aqui do site do Manual do FAEX para facilitar. Aqui. A referência vai vir em Times também, em Times ou Arial, tamanho 12. Vai vir o último nome do autor, em letras maiúsculas, vírgula, e o nome dele. Por exemplo, Edgar Schutz. Se tiver mais de nome, Edgar da Silva Schutz. O título do livro que vocês pegaram vai vir escrito normal, em negrito. E se tiver algum subtítulo, vai manter a escrita normal, só que sem o negrito. Aí a edição 2.ed.florianópolis, editora e o ano. E vai seguir praticamente o mesmo padrão. Se tiver mais de um autor, você vai colocar o nome de todos os autores. Norton, Peter, Aitken, Peter, Wilton, todos os autores. O título em negrito, subtítulo não vai estar em negrito. Se tiver tradutor, você vai colocar que teve tradução, de quem foi o tradutor. O local, a editora e o ano. Enfim, é basicamente isso. Vou ver se eu consigo fazer mais alguns de uma forma mais detalhada, que agora está meio corrido. Então estou fazendo mais ou menos para vocês terem uma noção de como funciona.